Deus maravilhoso. Querido, como é bom estar aqui. Como é bom, oh Senhor, aprender mais de Ti, nos aproximar mais, juntas, juntas, humildes, que não seja a pessoa ministrar e o Senhor usando a vida dessa pessoa. Oh Senhor, somos todos dependentes de Ti, Senhor. E nos sentimos amados, amadas. Obrigada, Deus, por conduzir essa sala mais uma quarta-feira, Pai. Em nome de Jesus, vamos aprender. Uhul! Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Querida, não tem como a gente começar essa sala sem fazer muita festa. Então, Vita, recebe aí um abraço apertado aí da sala, gente, que transborda dessa família, que o Senhor renove suas forças, que você possa desfrutar muito do seu dia, porque você é mais que merecedora. Fica com nós, porque até mais tarde a gente canta um parabéns aqui para você, viu? Vem para cá, meu presente do alto, minha pastora Tanuri. Obrigada, Cíntia, obrigada por tudo. Deixa Deus te usar mais uma vez. Vem para cá, minha irmã. Amém. Bom dia. Glória a Deus por mais esse dia, essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntinhos nessa conexão do alto para aprender mais da Sua palavra, daquilo que Ele quer tratar comigo e com você. Então, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus tenha liberdade no meio de nós, entre nós e em nós. Amém. Se eu fosse dar um tema, um título para o que vamos pensar juntinhos hoje, eu diria que uma alma saudável é um terreno fértil para o crescimento espiritual. Uma alma saudável é um terreno fértil para o nosso crescimento espiritual. Quando a nossa alma ela está saudável, a nossa vida espiritual ela se desenvolve. A palavra de Deus é potencializada. Nós aprendemos a administrar coisas que vai facilitar a nossa conexão com o Espírito Santo de Deus. Então, eu queria deixar um texto aqui para a gente começar meditando nele, na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. João está escrevendo para um amigo querido, e ele vai dizer as seguintes palavras, vou ler aqui para a gente. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, ele está desejando a Gaio aqui uma vida saudável, que ele tenha saúde em todas as áreas, assim como vai bem a alma desse homem. Então, é tão importante nós pararmos para pensar sobre isso, porque vivemos uma época, um tempo muito específico, na nossa geração, de pessoas com almas cansadas, exauridas, mentes sobrecarregadas. E uma mente cansada, uma mente sobrecarregada, ela não consegue absorver, aprender, produzir. Uma mente cansada, sobrecarregada, não consegue discernir, ouvir a voz de Deus e discernir. Ela sempre vai ter esse tipo de dificuldade, porque o cansaço nos rouba da sobriedade, da compreensão e, consequentemente, de nos apropriarmos da verdade para andarmos nela, para aplicar essa verdade na nossa vida. Então, esse desejo de João ao escrever essa carta, eu gostaria que você recebesse hoje como sendo uma carta, um lembrete para você e para mim pessoalmente. Eu coloquei aqui, a gente faz esse tipo de dinâmica, né? Tira o nome do personagem e coloca o seu. Faça isso ficar bem personalizado, bem pessoal para você. E ele vai estar dizendo para mim, amada, eu desejo que você vá bem em todas as coisas, que você tenha saúde,
assim como vai bem a tua alma. E esse deve ser um desejo meu e seu. Viver de maneira saudável em todas as dimensões. Nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos almejar saúde nas 3 esferas da nossa vida, de quem nós somos. E eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Será que é possível a gente amar profundamente a Deus e, ao mesmo tempo, carregar feridas na alma que precisam ser curadas? O que vocês acham? É possível a gente amar a Deus de forma tão profunda e ainda assim viver carregando algumas feridas na alma que precisam ser curadas? Eu vou te ajudar com a resposta aí. Sim, sim, é possível. Sabe por quê? Muitos personagens bíblicos nos mostram isso. Eles amavam a Deus, mas eles precisavam ser tratados em áreas das suas almas que estavam enfermas. Nós vamos ver isso na narrativa de Elias, um homem de Deus, um profeta de Deus, alguém usado por Deus, mas alguém que em um dado momento estava com a alma enferma. O temor entrou, o pânico entrou no coração daquele homem, se transformou numa tristeza que virou o que hoje nós classificamos como uma depressão, o desejo de até não viver mais, de simplesmente parar de existir. Então, nós podemos entender que, independente de amarmos ao Senhor, de conhecermos a Sua palavra, a nossa alma, em algum momento, ela pode estar precisando do socorro de Deus. Ela pode estar desalinhada com o propósito de Deus e o que a palavra diz a respeito de nós. Nós vamos ver Ana, amargurada de alma, a palavra diz, por causa de tanta perturbação. Nós vamos ver Jonas, também em conflito com a própria alma. Gideão se sentindo inferior, menor, ainda que Deus dissesse para ele: você é um homem valoroso, você é valente. Mas a mente mentindo para ele, dizendo: você não pode, você é pequeno. E tudo isso, nós vamos ver Marta ali, amando Jesus, servindo Jesus, com a alma sobrecarregada de ansiedade. E tantos outros personagens. E essa história continua se repetindo. Em tempos, em vidas, em séculos, tudo o que nós podemos perceber é que homens e mulheres de Deus ao longo da história, que amam ao Senhor, que acolhem a palavra do Senhor como regra de prática e fé, ainda assim lutam suas guerras internas e muitas vezes andam por aí com as almas enfermas. E eu creio que esse é um tempo que Deus nos chama para viver um tempo realmente de cura, porque quanto mais nós estivermos curados, mais nós vamos conseguir usufruir da presença de Deus, daquilo que é legítimo, como filhas e filhos de Deus, e transbordar dessa essência. Nós vamos conseguir ser livres para vivermos a nossa nova identidade em Cristo Jesus. E uma alma ferida, ela pode fazer uma pessoa ouvir críticas onde não existe, viver insegura, mesmo ela sendo amada. Ela pode reagir impulsivamente e cometer erros na vida, justamente por ter uma alma ferida. Ela pode carregar culpas constantemente. Essas culpas vão ser uma sobrecarga ao longo da vida que vai impedir essa pessoa de viver propósito, de se desenvolver, de crescer. Ela pode ter dificuldade de receber, inclusive, o próprio amor de Deus.
como isso é sério, meu irmão, minha irmã. Como nós precisamos entender, nos aprofundar nisso. Não ignorar que são coisas que fazem parte da vida humana. Durante muito tempo, o povo de Deus tentou espiritualizar tudo. Tudo era ação, ou de Deus ou do demônio. Sem discernir aquilo que é natural da dinâmica humana, de como Deus nos criou, corpo, mente, espírito, e que faz parte. Eu posso ser cheia do Espírito Santo, amar a Deus de todo o meu coração, mas se eu não cuidar do meu corpo, eu vou adoecer. Porque eu amo a Deus, isso vai impedir que o meu corpo se adoeça? Se eu não cuidar dele? Se eu não der manutenção correta? Claro que não. Mas eu não sei se vocês é da época, eu sou, que se um crente gripasse, era ataque do inimigo. Não é porque ele estava, talvez, alimentação, falta de vitaminas, exposto a situações que deixavam a imunidade baixa, não. Tudo era espiritualizado. Mas hoje nós temos a compreensão. E essa compreensão que traz clareza para nós vamos entender, discernir o que é espiritual, o que é natural, o que é de responsabilidade nossa. E é esse cuidado com a nossa alma, ela é de responsabilidade minha e sua. Nós não podemos negligenciar isso. Então, quando uma alma ela está cansada, nós vamos perceber que a pessoa com a alma cansada, ela enxerga tudo pela lente da dor. Ela não consegue olhar o mundo de uma forma natural ou positiva. Tudo vai passar por essa lente da dor. Você pode prestar atenção. Uma alma ferida, ela denuncia o estado que ela está. Porque qualquer situação vai passar por essa lente da dor. Sempre vai achar que é algo pessoal contra ela. Essa pessoa, ela sempre vai carregar os complexos e eles vão se revelar de uma forma ou de outra. Então, o primeiro passo para que a gente possa viver uma vida saudável nessas esferas, e hoje nós estamos falando exclusivamente da alma, o primeiro passo seria o autoconhecimento. E deixa eu te falar, por muito tempo, eu ouvi isso. Autoconhecimento é pecado, nós precisamos só conhecer a Deus. E Deus vai nos revelar quem nós somos. O autoconhecimento, ele faz parte disso. À medida que nós nos aproximamos do Senhor, sim, o Senhor se revela e o Senhor vai nos abrir o entendimento para quem nós somos, para a nossa natureza humana. Mas quando nós paramos para nos atentar e querer de verdade entender por que que eu me sinto assim? Por que eu sinto dessa forma? Por que isso me incomoda tanto? Por que isso me traz angústia e medo? Sondar o nosso coração. No Salmo 139, verso 23 e 24, Davi ele vai fazer essa oração ao Senhor e ele vai dizer: sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. E Davi aqui, ele não está pedindo a Deus, olha, Senhor, revele os erros desses, por que que eles fizeram isso comigo, que é porque eles fizeram aquilo que eu estou dessa forma. Não. Ele fala, sonda-me, Senhor. Davi pede, revela o meu coração. Porque quem não conhece a si mesmo, ele vai viver sempre na defensiva. Ele vai viver sempre procurando um culpado. Ah, eu sou assim por causa do meu pai. Ah, eu sou assim por causa da minha mãe. Eu sou assim porque aquela pessoa me feriu. Qualquer coisa que vier, qualquer conselho, qualquer ensinamento, essa pessoa vai estar na defensiva, ela não consegue baixar a guarda. Então, por não se conhecer, ela não vai aceitar a correção.
e, consequentemente, a cura. Quem não conhece suas fragilidades, elas vivem reféns dessa dor, de não entender, de não saber, vive situações repetidas o tempo todo e não sabe por quê. Ciclos se repetem o tempo todo e ela não tem a menor noção do porquê. Mas quando nós buscamos esse entendimento, esse autoconhecimento, a nossa entender a nossa fragilidade vai nos fazer depender mais da graça de Deus. Senhor, nessa área eu sou vulnerável. Eu preciso da tua graça. Eu tenho uma dificuldade, uma rigidez na questão de perdoar. É aqui onde entrou um adoecimento da minha alma. Eu preciso da tua graça. Eu preciso aqui ser fortalecida. Então, o autoconhecimento, ele traz para a gente essa condição de nos ajudar a, a chegar ao ponto de conhecer para buscar de Deus, não é na nossa própria força, é claro, essa iluminação interior que o próprio Espírito Santo traz para nós, para que a gente então aprenda a primeiro nomear essas emoções e depois submetê-las a Deus. Então, quando os salmos mostram para a gente, principalmente Davi, né? Davi, ele sempre coloca o coração dele muito aberto, muito escancarado no salmo, ele traduz isso de uma forma muito intensa, o que ele está passando, o que ele está sentindo. Então ele fala, eu estou com medo, angustiado, afligido de alma, é, estou em pânico. Então ele consegue expressar, ele nomeia os sentimentos. Então, nós precisamos também sondar o nosso coração. De onde vem esse medo? Por que eu estou angustiada? Lembra Davi perguntando à própria alma? Como é interessante, né? Essa conversa interna. E ele fala, por que está batida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ele faz essa pergunta para si mesmo. O que está acontecendo? Peraí, vamos rever. De onde está vindo essa angústia, esse abatimento? Mas ele também consola a própria alma. É gostoso a gente perceber isso, né? E nós podemos fazer a mesma coisa. Ele também abraça e acolhe essa alma angustiada e perturbada, e ele diz: espere em Deus, calma, espere em Deus. É como se ele dissesse assim: você sabe quem é seu Deus. Não desespera, não, homem. Espera. Deus pode resolver isso aí, esse conflito que é grande demais para você, que é terrível demais para você, que está tirando seu sossego. Deus pode. Então espera nele. Calma. Aquieta-te. E saiba que eu sou Deus. Essa é a palavra do Senhor para uma alma angustiada, aflita, agitada. Então, ao invés da gente se perguntar por que que aquela pessoa fez isso comigo? Por quê? Eu não merecia. Eu dei para essa pessoa o melhor de mim. Eu fui fiel, eu fui sincera, eu fui acolhedor, mas por que essa pessoa me traiu? Por que essa pessoa mentiu? Por que essa pessoa me ignorou? Enfim, tantas situações que acontecem na vida. Mas nós podemos trocar essa pergunta nesse intuito de almejar almas saudáveis. Nós vamos perguntar o que essa situação revelou do meu coração. Porque é como nós reagimos a tudo. É que nós revelamos justamente quem nós somos, como está o nosso coração. Eu quis me vingar, eu quis pagar na mesma moeda, eu entrei dentro da caixinha, da conchinha ali, e eu aceitei aquilo como um decreto, eu retrocedi, eu me tornei, eu vesti uma armadura, eu fiquei mais duro.
Eu passei a desconfiar de todas as pessoas. Eu saí é, detonando essa pessoa por aí. Qual foi a minha atitude diante do que o outro me fez? Vai revelar o meu coração e o seu coração. Isso vai denunciar se nós temos realmente essa alma curada ou se a nossa alma está enferma. Então, dar nome ao que sentimos não vai demonstrar da minha parte, da sua parte, falta de fé, não. Nós não precisamos ter medo de falar isso. Como eu disse aqui, os salmistas escreviam isso de uma forma muito sincera, verdadeira, e isso é para nos encorajar. Não é pecado nós dizermos para Deus, Senhor, eu estou em dúvida. Se eu não estou conseguindo entregar isso para o Senhor, eu não estou conseguindo confiar e descansar, eu não estou. Me ajuda. Quando nós falamos a verdade, porque Deus já conhece, não há nada oculto em nós diante dele. Mas ele espera que nós levemos a ele as nossas causas em verdade. E esse é o primeiro passo da nossa cura. Segunda coisa que nós precisamos, a primeira é buscar esse autoconhecimento. A segunda coisa é termos um coração ensinável, é nos abrirmos para isso, ser ensinável. Porque o orgulho fecha os nossos ouvidos e nos mantém limitados ao nosso próprio erro. Então, o orgulho, ele não nos deixa ouvir palavras sábias de direcionamento, de conselho, que vai nos ajudar a superar a situação. O que é que o orgulho faz? Nos limita, nos paralisa no nosso próprio erro. A gente fica ali congelado, literalmente, por causa do orgulho. Se a gente tivesse um pouquinho de humildade, de ouvir, de aprender, rapidinho a gente superava, rapidinho a gente saía daquela situação mais fortalecido, mais sábio. Mas o orgulho tem esse poder de nos congelar no erro, de paralisar a nossa vida. Uma pessoa emocionalmente saudável, ela vai conseguir ouvir, sim, conselho sem sentir rejeição, sem sentir acusação. Então, em Provérbios 15:32, eu separei aqui para gente. Se você puder conferir aí comigo, senão eu vou ler para você. Provérbios 15:32 diz: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atenta à disciplina, à repreensão, adquire entendimento. Então, quando eu rejeito a disciplina, o que eu estou fazendo? Menosprezando a minha própria alma. Eu estou condenando a minha alma à ignorância, literalmente. Eu estou menosprezando, eu não estou permitindo que ela cresça, que ela se desenvolva, que ela adquire entendimento e sabedoria. Eu mesma, você mesmo, quando rejeita a disciplina, você está se negando crescimento. Gente, isso é tão sério. Olha para isso. E muitas vezes por causa do orgulho, da vaidade. Ah, porque se eu aceitar isso aqui, eu vou dizer que eu não sou tão espiritual como pensavam, não sou uma mulher tão madura, não sou um homem tão capaz. Pura tolice, porque o sábio, ele deseja realmente ser disciplinado para crescer, para avançar, para melhorar. É o tolo que não aceita isso, que quer ficar do mesmo tamanho. Então, é tão importante, se nós queremos ter uma alma saudável, termos um coração ensinável. Isso é fundamental. Terceiro, não alimente pensamentos de autossabotagem. Ai, gente, esse é sério demais. E esse é tão comum. Acontece aí com você ou acontece só aqui comigo? Por favor, me ajude nisso. Como nós damos lugar a pensamentos de autossabotagem, pensamentos negativos? Eu me lembro de uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás,
Logo quando eu entrei aqui nessa sala, um dia eu estava fazendo um estudo e eu me lembro de que essa frase, ela destacou e ecoou na minha mente. Eu preciso pensar no que eu estou pensando. Parece redundante, né? Mas não é. Eu preciso analisar meus pensamentos. Eu preciso pensar, por que eu estou pensando assim? Por que esses pensamentos estão me invadindo? Porque a minha mente sempre me arrasta para este lugar. Porque os meus pensamentos sempre são de autossabotagem. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não consigo aprender, eu me esqueço tudo. Por que a minha mente sempre me arrasta para esse lugar? É difícil, existe um porquê. A nossa mente está presa em ciclos repetitivos. E nós precisamos analisar os nossos pensamentos para quebrar esses ciclos de repetição. 2 Coríntios 10:5. Eu estou falando aqui rapidinho, gente, os versículos que eu já anotei. Depois vocês anotam e conferem, tá bom? 2 Coríntios 10:5 diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vou ler só o finalzinho aqui do versículo. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo não está dizendo aqui que nós não vamos ter pensamentos negativos, pensamentos de autossabotagem. Ele está dizendo que nós precisamos exercer autoridade. Como? Pegando esses pensamentos que estão na minha cabeça e na sua cabeça, diz respeito a mim e você, e literalmente arrastá-los, levar cativo, prender, arrastar e levar até a obediência de Cristo Jesus. Confrontar esses pensamentos com a palavra de Deus. Levar à luz do evangelho. Substituir as mentiras que nos limitam pela verdade de Deus que expande a nossa mente, que expande o nosso entendimento, que expande o nosso conhecimento e que nos leva além. Nós precisamos arrastar literalmente. Eu estou falando com você, eu estou imaginando a cena. Se é possível, porque parece que pensamento é algo abstrato, né? Mas pensamento gera sentimento, que gera emoção, que gera comportamento, isso é fato. Então, eu não sei você, minha mente é muito imaginativa. Eu imagino aqui um pensamento de medo, eu coloco uma cara nele. E eu estou pegando esse pensamento e trazendo ele cativo. Eu o levo até Cristo Jesus. E confronto, se o Senhor me diz, não temas, Cíntia, não temas, esse pensamento ele não pode achar força e lugar mais em mim, em você. Então, o cérebro, gente, isso é muito interessante, né? A neurociência hoje nos dá acesso a isso, a esse conhecimento, porque o próprio Deus permitiu, revelou ao homem. Não tem nada que o homem descubra. Ah, o homem descobriu a vacina que cura tal doença. O homem descobriu a inteligência artificial. O homem descobriu qualquer coisa. Ele não faria isso sem a permissão de Deus, sem que Deus autorizasse. Então, tudo que nós podemos conhecer é porque Deus permitiu ser revelado a nós. Aquilo que não é para que a gente tenha acesso a Deus não vai permitir o homem alcançar. Então, a neurociência ela vai dizer que o nosso cérebro ele é moldado pelo que nós repetimos, fazemos repetidamente, o que ele chama de neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Ao longo do tempo, o que é que vai acontecer? O cérebro ele muda ao longo da vida, né? E quanto mais a gente repete um pensamento, uma emoção, um comportamento, aquilo ali vai
fortalecer os circuitos neurais relacionados àquilo. Então, nós vamos ficar aprisionados naquela gaiola de repetição. Vocês já viram aquele bichinho, o hamster? Já viu a casinha do hamster? Não tem um negocinho ali que ele gosta, de que o pessoal coloca para o hamster exercitar, que ele fica correndo como se fosse uma rodinha gigante? Vocês já viram? Rodando, né, Lu? Ele fica ali rodando, rodando, rodando. E é assim, quando a gente fica preso a pensamentos repetitivos, aquilo vai gerar emoções e comportamentos repetitivos. Então, toda situação que aparentemente nos levar o nosso cérebro para aquele lugar, o que a gente chama hoje de gatilhos. Então, se você na infância recebeu uma humilhação que te marcou de uma autoridade, vou dar um exemplo aqui. Um professor, um pai, uma mãe. Gente, a live já está quase caindo, né? Passa rápido aqui. Então, toda vez que você tiver uma situação, às vezes que nem está acontecendo aquilo, mas de alguma forma te lembra aquilo, você vai se comportar da mesma forma, da criança lá de 5, 6 anos. As emoções vão vir como se estivesse acontecendo daquilo, e o seu comportamento vai ser o mesmo. Então, é por isso que nós precisamos pensar no que a gente pensa e mudar, literalmente, quebrar a força disso. Como? A palavra vai nos dizer em Romanos 2:2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da mente não acontece também num único dia, não. Do mesmo jeito que a gente vai alimentando pensamentos errados e aquilo vai se tornando um padrão na minha vida e na sua vida, uma mente renovada também é um exercício diário, é de substituição. Toda mentira, todo padrão do mundo substituído pela verdade e os padrões eternos do reino, princípios do reino. Então, isso vai moldar o meu pensamento, consequentemente, os meus sentimentos e o meu comportamento. Eu creio que não vai dar para a gente continuar aqui, mas eu vou deixar o último aqui para a gente, que seria examine suas raízes. Vocês vão ler aí, fica aí de tarefinha para casa, tá bom, gente? Hebreus 12:15. Vai dizer, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Precisamos sondar as nossas raízes, porque ela brota e ela perturba primeiro a gente e depois o outro. Conhecer a minha raiz, minha essência, aquilo que eu carrego desde a minha infância, para levar isso diante da palavra e buscar a cura. Amém? Amo a vida de vocês. Espero que tenha feito sentido para vocês, como fez aqui para mim, e que o Senhor nos dê almas cada vez mais curadas, porque a palavra de Deus nos diz para amar ao Senhor com toda a nossa força, entendimento, alma, e nós precisamos ter uma alma curada para amarmos a Deus com mais liberdade, verdade e transbordar disso. Assim somos chamados para sermos totalmente livres. Amém? Obrigada por me ouvirem nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Tanuri, guarda aí para a gente continuar, viu? Nessa pegada. Ana Maria, parabéns para Vita. Vita, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida